Fala pessoal, tudo bom? Esse aqui é o vídeo que eu prometi para vocês, na verdade o primeiro vídeo aí dos vídeos que eu prometi para vocês, sobre o que mais cai no Enem e tudo mais, pra gente poder se preparar aí nesses últimos dias antes da prova aí pra gente começar. Como você pode usar esse vídeo? Na verdade, ele não vai ser um vídeo de um resumo geral, assim, né? Tem um outro vídeo desse que eu vou colocar aí na descrição para vocês, daí vocês acessam lá se quiser, mas ele é muito mais longo, muito mais monótono. Esse aqui vai ser uma coisa mais rápida, assim, só para vocês pegarem os principais pontos mesmo. Então, na verdade, eu vou apontar algumas coisas para vocês que costumam aparecer mais na prova, em cada das eras aí, né? A gente vai passar pela idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, para você ver mais ou menos o que tá faltando, assim. Se alguma das coisas que eu falei estiver meio nebulosa para você, fala, pô, eu não lembro muito bem desse assunto, é um assunto que vale a pena você pegar e dar uma olhada aí na sua apostila, fazer exercícios e tudo mais, porque são assuntos que aparecem com mais frequência. Tudo bem? Então, o primeiro desses assuntos que a gente vai tratar é relativo à história antiga, né? Da história antiga você tem aí uma divisãozinha, a gente está ligado, entre história antiga oriental e história antiga clássica, ou ocidental, que é Grécia e Roma, né? Da oriental você não precisa ficar se preocupando, pro Enem pelo menos, com aquele monte de nome, né, dos povos da Mesopotâmia, assírios, enfim, sumérios, aquela coisa toda não. O que você precisa lembrar um pouquinho um negócio grande acontece ali, né, uma região inteira que eles vão chamar de crescente fértil. O que é isso? São regiões banhadas por um rio, né, que se desenvolve a partir do seu contato com um rio. Então, são civilizações hidráulicas. O que são isso? Esse nome, civilização hidráulica, ele pode aparecer como civilização hidráulica, civilização de regadio, ou modo de produção asiático. Quer dizer tudo a mesma coisa, quer dizer que essas civilizações são banhadas por um rio e se desenvolvem a partir disso. Tudo bem? Então, elas dependem do rio para a sua sobrevivência. Tem duas exceções aí, né, no caso da Antiguidade Oriental, que vocês precisam estar atentos. Uma são os fenícios, que não tem essa questão com o rio, e a outra são os hebreus. Os hebreus, eles têm a questão com o Rio Jordão está lá e tudo mais, mas a exceção deles é que eles não são uma civilização politeísta, como a grande maioria das civilizações aí da Antiguidade Oriental. Eles são, na verdade, uma civilização monoteísta, né, baseada aí na crença de um Deus único e tudo mais. Tudo bem? Aí a gente vai para a Antiguidade Clássica, que ela aparece bem mais, por um motivo óbvio, né? Na Antiguidade Clássica que se envolve dois grandes conceitos que a gente utiliza até hoje no campo político, que é a democracia e a república, né? Um desses conceitos aparece na Grécia, né, especificamente na cidade de Atenas, e um outro desse conceito aparece em Roma. Né? E aí, para falar bem rapidinho para vocês, a democracia se desenvolve na Grécia de maneira muito processual, então são várias leis, várias reformas que vão sendo feitas, né? Iniciando lá com Solon, passando pelo Clístenes e tudo mais, onde você instaura um governo democrático na Grécia. Porém, é importante entender o que isso quer dizer, né? Hoje a gente fala em democracia, a gente pensa em pessoas de diversas origens, etc., indo votar, escolhendo coisas, uma espécie de poder do povo mesmo, o controle do povo, que exatamente quer dizer a palavra. Porém, na Grécia Antiga, a democracia funcionava um pouquinho diferente. Né? Ela tinha essa lógica mesmo das pessoas votarem, mas ela era um pouco restrita. Então, para você votar e participar da política na Grécia Antiga, ou seja, fazer parte da democracia em Atenas, você precisaria ser homem, maior de 21 anos, nascido em Atenas, com pais e mães atenienses, e tinha que ser livre, não podia ser escravo. Isso reduzia um grande número de pessoas, né? Excluía, um grande número de pessoas dessa democracia. Tudo bem? Isso é um dos fatores principais para lembrar da democracia ateniense. Ela é uma democracia que ela tem um limite muito bem definido, né? Nesse conceito do cidadão. Né? A nossa democracia ela já tem uma tendência um pouco mais abrangente. Né? A gente inclui vários grupos que não aparecem aí dentro da democracia ateniense. Um outro ponto importante de colocar é que a democracia ateniense ela é direta. Como eu explico isso? Vocês têm aí uma ideia hoje de democracia que é uma democracia representativa. Nós votamos em pessoas, não em medidas. Né? Então a gente escolhe lá uma pessoinha que a gente acha interessante, que vai defender, em teoria pelo menos, os nossos interesses lá na Câmara. A democracia ateniense já não. Você vai lá e vai votar diretamente nas medidas. Você vai entrar em guerra, se não vai, se vai aumentar imposto, se não vai. Tudo isso eles decidem diretamente, tá? Não passando por uma terceira pessoa aí. Tudo bem? Um outro ponto que pode aparecer da democracia é a relação dessa democracia com a escravidão. Né? Elas são muito ligadas dentro de Atenas, né? Dentro da Grécia Antiga. Por quê? Porque para participar dessas discussões, ou seja, para votar de maneira eficiente, o cara tem que estar lá, tem que estar presente, tem que fazer parte da água lá o tempo todo. E são muitas discussões, né? Para isso, ele não poderia estar trabalhando.
então ele precisa de alguém que trabalhe para ele, né? O ócio, ele é muito importante para a democracia em Atenas, então é sempre importante lembrar disso, colocar aí que a escravidão ela é necessária, né, para que a democracia aconteça. Por fim, a gente também tem o imperialismo ateniense. Se você lembra bem, a Atenas passou por uma guerra aí, na verdade a Grécia inteira passou por uma guerra contra os persas, onde eles escolheram um jeito aí de guerrear, que foi a Liga de Delos, né, onde todas as cidades davam grana para Atenas, davam recursos para Atenas, e Atenas usava esses recursos para fazer a guerra. Com o fim da guerra, Atenas continuou cobrando esses recursos da cidade, o que fez com que ela tivesse um grande, né, recurso em caixa, que fez com que ela pudesse aí, financiar alguns tipos de programas, inclusive o salário político, como a gente chama, né, mistoforria, que eles pagam para as pessoas que não tinham condições para poderem participar da política. Claro, desde que essas pessoas caibam dentro daquela caixinha de cidadão que eu falei para vocês. Tudo bem? Então é sempre bom lembrar desses conceitos de imperialismo, de escravidão, que são muito íntimos, muito ligados aí à ideia de democracia em Atenas. Certo? E aí a gente chega em Roma. Roma, que vai trazer para a gente mais importante para o Enem, é o conceito de república. Tudo bem? Roma desenvolve esse conceito. Essa palavra república é uma palavra romana, inclusive ela vem do latim, resus publicus, né? ou res publicus, como a gente vai fazendo uma corruptela aí, depois transforma em república, né? Essa é uma ideia que é um pouco mais complexa de entender do que a democracia. A república ela parte do princípio de que o Estado, né, ou seja, o governo, ele não pertence a ninguém, ele pertence ao povo. Né? Ele não é de alguém, como no caso de uma monarquia. Antigamente, antes de Roma desenvolver uma república, ela era uma monarquia. Então, de certo modo, o Estado numa monarquia, ele pertence ao rei. Aquilo tudo, aquela máquina estatal, aquilo tudo é dele. Já numa república, isso não acontece. Isso pertence ao povo. Tudo bem? Muita gente tem uma confusão muito grande quando se trata de república em Roma Antiga e pensa assim, pô, mas era só os patrícios, né, que podiam participar da república. Sim, em nenhum momento eu estou dizendo que a república ela é democrática necessariamente, tem repúblicas que não são. A única coisa que difere ela, por exemplo, de uma monarquia ou de uma monarquia absolutista é que o Estado não pertence àquele governante. Ele é, na verdade, algo do povo e aquele cara presta um serviço a essa população. Mas o acesso dessa população que eu estou dizendo à questão política, aí é uma outra discussão. Tudo bem? Então, se você ficar em dúvida um pouco sobre como foi instaurada a República, o que é a República em Roma, o que é uma mega-democracia e tudo mais, é importante dar uma investigada nesses pontos. Ele não é um assunto que mais cai no Enem, mas é um dos assuntos perigosos aí. Eu colocaria, sei lá, uma luz amarela acendendo aí para esses assuntos. Né? Tem assuntos que caem quase nada, tem assuntos que caem muito mais, a gente vai tratar de todos eles aqui, mas esses assuntos, pelo menos, eles aparecem com uma frequência pequena, mas aparecem. Tudo bem? Então, pelo vídeo da Grécia Antiga, é isso.